Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa Rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a programação da Rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho / Rádio Metrópole 7. Vamos falar agora sobre política e a gente vai tratar do tema da Baixada Fluminense, a Baixada Fluminense. Porque a gente, dentro desse grupo de cidades que compõem o Grande Rio, nós temos Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Baixada e a capital. Bom, então, nós temos dentro do Rio de Janeiro e dentro dessa área que compreende o Grande Rio, nós temos cidades que elas estão se destacando. Eu acho que é por isso que é importante, quando a pessoa, ela fala, ou a gente tem que lidar com a política, não tem jeito, a população ela vai ter que despertar para isso, porque o problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil é por causa dessa inércia da população, é a falta de comprometimento da população, né? E também, eu acho que a população, ela vota, mas depois ela acaba deixando para lá, ela passa a não querer reivindicar os seus direitos. Então isso interessa muito aos políticos, porque eles são servidores públicos, eles não estão ali, aquilo ali não é uma profissão, eles são servidores. Só que, pelo contrário, né, eles entendem que eles não são servidores, eles acham que eles estão assim, acima do bem e do mal. Eles usam a política, né? Quando é a campanha, se colocam como servidores. Aí depois da campanha, eles já se colocam como outros tipos de uma outra posição. Então, são essas coisas que a população ela precisa compreender. Então, dentro dessas cidades que compõem o Grande Rio, nós temos Niterói, São Gonçalo e Maricá. Maricá e Niterói são cidades que elas estão, e desde um período elas pegaram boas administrações. Niterói, então, ela começa a sua virada com o Jorge Roberto Silveira, que mais à frente passa a ter uns certos problemas. Mas ele foi responsável por essa transformação que a cidade de Niterói passou a ter. E depois pega uma boa gestão, a sequência com Rodrigo Neves. Então, e houve dentro de Niterói, naquela política de Niterói, porque nesse período do Jorge Roberto Silveira, a própria cidade de Niterói, São Gonçalo, essas cidades, elas eram governadas pelo PDT. PDT que era um partido ainda muito forte, até por causa de Leonel Brizola. Então, o PDT mandou durante muito tempo no estado do Rio de Janeiro. Só que no mesmo período que São Gonçalo, né, teve a administração de Ezequiel, né, acho que era Ezequiel Teixeira, o prefeito Ezequiel, lá em São Gonçalo, Niterói teve também do PDT, Ezequiel era do PDT, e o Jorge Roberto Silveira também era do PDT. Só que a transformação de Niterói, no mesmo período em que Jorge Roberto Silveira era prefeito de Niterói e o Ezequiel era prefeito de São Gonçalo, o crescimento de Niterói foi absurdo, uma coisa assim muito grande. O Ezequiel fez algumas coisas interessantes sim em São Gonçalo, mas não que fizesse com que ela tivesse uma elevação em seu patamar, né? Então, como por exemplo, o destaque que foi dado para Niterói por ser uma cidade que tem uma excelente qualidade de vida. O IDH de Niterói sempre foi muito bom, né? Então, quer dizer, houve ali, por parte desse prefeito, o Jorge Roberto Silveira, houve um projeto para você pegar Niterói e fazer ela alavancar, subir. E assim aconteceu, porque você hoje vai em Niterói e você vê uma cidade transformada. E agora, com o Rodrigo Neves, né, e a pandemia também foi aonde o Rodrigo Neves mostrou toda a sua habilidade como gestor, tanto é que ele foi muito bem à frente também na pandemia. Então, Niterói, ela conseguiu, dentre essas cidades que fazem parte do Grande Rio, ela conseguiu se sobressair.
E depois tivemos a cidade de Maricá, que hoje também vive, né, uma situação esplendorosa, e já com a administração de Washington Quaquá, né? Tanto é que Maricá, ela é pioneira nessa questão da tarifa zero, dos ônibus aí, o Vermelhinho, esses que rodam de graça dentro da cidade de Maricá, e também toda a estrutura que está se dando a Maricá. Maricá hoje, todo mundo quando vai a Maricá ressalta, né, como que a cidade está muito bem cuidada, como que a cidade está bonita. Então, ou seja, o crescimento também de Maricá, que hoje praticamente ali do outro lado da Baía de Guanabara, é a cidade que está ali junto com Niterói fazendo, né, está nivelando, está disputando para saber quem é melhor, quem seria ali o sonho de consumo de outros moradores de outras cidades, né? Ah, a gente vai para onde? Vai para Niterói, vai para Maricá. Então, e São Gonçalo, que agora com a gestão do Capitão Nelson tem tido, né, uma elevação. De fato, o Capitão Nelson, né, pelo menos no centro de São Gonçalo, ali por essas regiões, ele tem feito bastante coisa. Então, isso é um ponto. Já na Baixada Fluminense é onde a gente está vivendo uma degradação só. Infelizmente, a Baixada Fluminense ela é maltratada pelos seus políticos, é uma região cara, é uma região difícil de se viver, é uma região que você não consegue compreender que você tem grandes municípios. Eu acho que a Baixada Fluminense, se você pegar os municípios da Baixada Fluminense, pegar toda essa população, dá quase uns 4 milhões para 5 milhões de habitantes. Deve chegar a essa faixa, né? Entre 4 milhões ou até mais por aí assim. Porque o estado do Rio de Janeiro ele tem quase 20 milhões de habitantes. Então, boa parte está na capital, 6, 7 milhões por aí assim, né? E na Baixada Fluminense você também tem aí uma grande população. Só que essa grande população, ela sofre, e sofre muito, com as péssimas gestões que são feitas pelos prefeitos, por causa de que você não tem prefeitos que têm visão, né, de melhorar a qualidade de vida dos moradores dessa região. Esses prefeitos, eles não conversam entre si para formar uma liga, né, ali de prefeitos, aonde Belford Roxo, Caxias pelos royalties que recebe, Caxias não era para estar na situação que Caxias está. E ela recebe também royalties de petróleo, assim como Maricá recebe um royalty muito bom, Niterói também recebe esse royalty muito bom. Caxias, então, era para ser uma cidade modelo pelos royalties que Caxias recebe. Você tem São João de Meriti, Nova Iguaçu também, que é uma outra cidade importante, né? Foi durante muito tempo, Nova Iguaçu foi a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, mas depois que perdeu Belford Roxo, então a segunda maior cidade do estado passou a ser São Gonçalo, né? Tanto de população, tamanho e também como colégio eleitoral. Nova Iguaçu, que é uma cidade importante da Baixada, você tem Queimados, tem muitas cidades, né? E uma grande população. Mas é uma população sofrida, uma passagem de ônibus cara, ônibus sucateados, você não tem saneamento básico, né? Você não tem mobilidade na cidade da Baixada, não tem nada, não tem nada. Os prefeitos simplesmente, as pessoas vêm, fazem as promessas e depois eles não pensam em melhorar as condições de vida da população da Baixada. Os bairros totalmente abandonados. Época de chuva é essa tragédia toda. Vários alagamentos, enchentes, perdas, uma situação. Tudo por causa dessa omissão desses prefeitos da Baixada Fluminense, que não tiveram a mesma competência e não têm a mesma competência de gestão como você tem os outros prefeitos lá do outro lado da poça d'água. Porque Niterói, né, Maricá e agora São Gonçalo, a gente pode falar assim, né, mas sobre São Gonçalo depois a gente vai conversar um pouco mais, mas está numa melhor situação do que o pessoal da Baixada. Muito melhor. Porque na Baixada Fluminense a situação está horrorosa. Horrorosa, complicada. Quando a gente vai em outros municípios, principalmente Belford Roxo, fala, meu Deus do céu, pode estar como que a cidade ela está abandonada. Como que esses caras sentem, gente? Como que sentem orgulho de uma situação dessa? Eu fico... E quando eles deitam, lógico, porque eles só querem saber do dinheiro. Mas em ver a população nessa situação, eles não sentem vergonha na cara em saber que eles
entrega um serviço horroroso. O Dr. João esteve em São João de Meriti durante 8 anos. 8 anos o Dr. João esteve aqui em São João de Meriti. Gente, você olha assim, o que esse cara fez? Qual foi o projeto? O que ele fez de bom? Qual foi a mudança significativa? Busquem por isso, a mudança significativa que esse prefeito, o Dr. João, durante 8 anos, trouxe para São João de Meriti. Nada. Nada, 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 nada. Caxias, agora, né, você tem aí, porque o povo vai, sei lá, eles dão essas festas que eles dão aí para lá, o povo de Caxias, a política do pão e circo ainda continua. Né? Ela continua na cidade da Baixada, a política do pão e circo continua. O povo sofre, mas precisa de diversão para eles. É isso. É isso. É como nós temos que pegar isso, enquadrar desse jeito. Na Baixada Fluminense, eles governam com a política do pão e circo igual nos tempos passados. Você subjuga o povo, você maltrata o povo, mas depois você bota o povo dentro de uma arena, pega aqueles cristãos, botam lá para brigar com os leões, para serem devorados pelos leões, para com isso você chegar e dar um pouco de recreamento, né, para a população. Você ferra a vida deles, mas depois você dá um pouco de lazer. É exatamente o que acontece na Baixada Fluminense. Eles não administram, eles não fazem nada, mas agora está com um tal de umas festas aí, fecha-se rua durante a semana, aí faz um tal de podrão, sei lá o que é isso, outros eventos. Né? Agora, aqui em São João, o prefeito aí, né, ele agora, esse novo que está aí, esse prefeito, ele agora também está com essa mania de chegar lá próximo à prefeitura, fecha a pista e faz alguns eventos, né, para dizer que está atuando. E a cidade totalmente abandonada, né? Os bairros estão abandonados, sujos, os bairros estão sujos. Então, quer dizer, e você não tem, por parte desses prefeitos, uma conversa, por que não transformam, né, a cidade para você ter uma mobilidade urbana decente, trabalhar essa parte do trânsito, uma passagem que poderia ser única dentro da Baixada Fluminense e mais barata, né? Você melhorar as condições de deslocamento da população dentro dessas cidades, você movimentar essas cidades. Não se tem esse tipo de projetos para a Baixada Fluminense, porque ainda nós não tivemos um político do estilo, um Eduardo Paes, né? A Baixada ainda não teve um político do estilo Rodrigo Neves, que são gestores de fato. E os caras que vão chegar, por exemplo, se o Rodrigo, né, se o Eduardo Paes, ele chega aqui numa cidade dessa aqui da Baixada e pega, ele transforma essa cidade rápido, porque tem competência para isso, tem capacidade, é gestor, ele é gestor. Ah, mas ainda tem muita coisa para melhorar na cidade do Rio de Janeiro. Tem sim. Áreas da Zona Oeste, Zona Norte estão abandonadas sim, também como é o caso da própria Pavuna, essa região. Mas muita coisa foi feita também, não estou defendendo, mas muita coisa foi feita dentro da cidade do Rio de Janeiro, assim como em Niterói. Se pegar Rodrigo Neves e botar ele aqui em São João, ele vai brincar, e rápido. Ah, mas não tem recursos. Vai ter recursos. Eles sabem fazer isso, essas coisas, porque eles são gestores. O que eu aconselho seria esses prefeitos da Baixada fazerem lá uma aula lá com o Rodrigo Neves, vão fazer lá uma aula lá com o Eduardo Paes, vão lá aprender como é que se faz esse tipo de coisa, de onde que vocês tiram esses recursos, como que vocês fazem, para a gente também poder dar uma melhoria, né, para o nosso povo da Baixada, não ficar nessa coisa que nós temos aí, né, essa coisa amadora, que os prefeitos da Baixada Fluminense, os políticos da Baixada Fluminense, eles são amadores, mas amadores com relação a dar melhorias para a população. Em outras coisas, eles são profissionais. No interesse deles, eles são profissionais. Então, o que acontece? É o que nós temos visto. A população, o problema também todo da população é vender votos. Vende votos, aí dá dano no que está dando aqui na Baixada Fluminense. Né? Porque o que nós temos visto é uma situação, eu falo assim, gente, é esculacho demais. Olha, para o tamanho dessa população, e você ter municípios populosos, importantes, e você não saber como, né, você vai trabalhar esse povo, como que você pode fazer esse povo progredir, e como que essa região ela possa progredir,
Porra, é algo só de amador. Porque se são pessoas que têm gestão, eles olham essa fatia importante da população, gente, vamos fazer isso aqui. Vamos crescer, pô. Porque a gente, todo município, todos os municípios da Baixada crescendo, a região vai crescer. Melhora para todo mundo, gente. Essa ideia que tem que manter o povo na miséria, isso tem que acabar. Entendeu? Porque, se a gente não manter o povo na miséria, vamos ganhar votos como? Vai ganhar voto, pô. Até muito melhor. Só que precisa dar umas melhores condições de vida à população da Baixada, que é uma população, a gente observa, trabalhadora, trabalha bastante, só que infelizmente é muito castigada, né? É muito castigada ainda, é levada, chicotada pelos seus políticos, porque ainda dentro dessa região é mantida essa política do pão e circo. Então, vamos agora, né, torcer, vamos ter que conversar e a população tem que acordar para ver se consegue mudar o pensamento desses políticos da Baixada Fluminense, né, exigir mudanças, não aceitar essas condições subhumanas que eles estão colocando no povo da Baixada, para que o povo possa ter tempos melhores. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.